O texto que eu pedi que os irmãos abrissem, deixem suas Bíblias abertas em Daniel, deixem suas Bíblias aí perto de você, para que você também possa compartilhar com quem está do seu lado. É um texto muito conhecido, é um texto que fala sobre Daniel na cova dos leões. Só que nós começamos a partir de hoje uma série de mensagens que tem como título Eu, um líder. Eu, um líder. E eu quero hoje pensar exatamente refletir na vida de Daniel como líder. Desde o princípio, quando no capítulo 1 de Daniel, a gente vê Deus chamando Daniel para liderar. Algumas características são aí pontuadas, são colocadas no capítulo 1, quando o rei Nabucodonosor chama Daniel para dentro da Babilônia e ali trata ele, começa a educar ele nas leis e nos costumes babilônicos, e ele se afasta e ele não deseja se misturar com essas coisas. E se passam anos e anos, e aqui agora Daniel está à frente de um outro rei, agora Dário. Depois da morte de Nabucodonosor e do seu filho, assume agora Dário. Isso, se você for ler os capítulos anteriores, você vai ver, né, que tudo isso foi algo que Deus já tinha planejado, já era plano de Deus trazer Daniel para uma outra liderança. Agora, como está escrito no texto, vamos ler todos juntos. Acompanhe aí na sua Bíblia, do versículo 1 até o versículo 5 de Daniel, capítulo 6. Então pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino. E acima deles, 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino. Mas, assim que seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessa situação do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo. Mas nada de mal conseguiram encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos este Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra nesta manhã, Senhor, e Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estar aqui sendo o mensageiro desta manhã, trazendo a Tua palavra, Senhor, e Te suplico, Senhor, Tuas misericórdias sobre a minha vida. E que aqui, Senhor, as palavras sejam conduzidas pelo Teu Espírito, Senhor. Conforme é a Tua vontade, que chegue, Senhor, aos corações nesta manhã, como uma boa semente plantada num bom solo, Senhor, que venha frutificar, Senhor, mais e mais. Senhor, Te agradeço, Senhor, por toda esta igreja, por aqueles que servem aqui, Senhor, por todos aqueles que estão lá fora cuidando das crianças, do estacionamento, da recepção. Eu Te peço, Senhor, que Tu possa estar cuidando de cada um desses que tem procurado Te servir, que procuraram, Senhor, atender ao Teu chamado como líderes ali também, em cada área desta igreja, Senhor. Senhor, que neste momento, que o Teu Espírito fale, Senhor, a nós. Em nome de Jesus. Amém. Todo o capítulo 6 de Daniel, se você ler ele por completo, nós vamos encontrar uma palavra que descreve muito bem isso. É integridade. Um homem íntegro. Um homem que leva essa característica como um sinônimo de honestidade, retidão, imparcialidade. Ou seja, uma pessoa incorruptível. Será que a gente consegue descrever pessoas hoje na liderança, pessoas dessa forma, com essas características? Tem sido muito difícil, meus irmãos. Infelizmente, os nossos líderes, eles têm se deixado corromper
pelas riquezas, né? Por postos, né? Por desejos que estão da carne, desejos que são do próprio homem, do pecado do homem. Rui Barbosa, ele vai dizer: chegaria o tempo em que os homens teriam vergonha de ser honestos. E ele diz: e esse tempo chegou. Rui Barbosa chega a dizer que chegaria o tempo em que os homens teriam vergonha de ser honestos. Os irmãos sabem que eu trabalho numa escola e na nossa reunião de professores nós começamos a avaliar algumas coisas. E entre elas, nós detectamos que os alunos, aqueles que tiram nota 9, 9,5, 10, eles têm vergonha de mostrar a prova. Eles pegam as suas provas, eles dobram, eles olham as suas notas, tirou 9, ele já se olha assim e já dobra a prova e já guarda. Porque eles muitas vezes, eles sofrem bullying, simplesmente porque tiram notas 9, 9,5 e 10. Isso é algo que falta integridade, falta caráter, um caráter íntegro. E eu estudando sobre isso, me lembrei muito de um livro que o pastor Bill Hybels escreveu, que é na orientação do caráter íntegro, algo que a gente vê muito em Daniel, no seu comportamento, desde da sua juventude, como adolescente, quando ele foi para a Babilônia, como ele cresceu, como ele desenvolveu, como ele alcançou grandes postos, devido ao seu caráter íntegro, sua integridade. E o pastor Bill Hybels tem um livro que diz assim: quem é você quando ninguém está olhando? E ele vai destacar nesse livro 4 traços do caráter que ele diz que são traços do caráter em extinção. E eu queria hoje pela manhã refletir em 4 pontos em 4 traços que estão dentro desse capítulo de Daniel, no capítulo 6 de Daniel. O primeiro traço que a gente vai encontrar em Daniel como líder é a coragem. Você vai ver aí no versículo 2, acompanhe comigo. E acima deles 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses superiores. Daniel tem a coragem de assumir um posto onde ele vai liderar 120. Como é que você se comportaria? Como você pensaria quando se alguém chamasse a você e colocasse sobre a liderança de 120 pessoas? Onde você assumisse esse cargo, né? Será que a gente teria coragem imediata e se levantar e dizer: eis-me aqui, usa-me, né? E você se colocar ali. O interessante é que a coragem de Daniel em assumir esse cargo era que Daniel, naquela época, ele não era mais novinho. Na época de Dário, Daniel não era mais um jovem, ele não era mais um adolescente. Ele já era um homem que chegava próximo de 80 anos. Você imagina quantos tem aqui há menos de 80 anos e são chamados para liderar? E quantos têm até 80 ou mais de 80 anos e podem até dizer: eu não tenho mais idade para liderar. Eu não tenho mais idade para poder fazer isso, ou para fazer aquilo, ou para lidar com pessoas. Mas Daniel, ele teve a coragem disso. Porque o que é que se espera de uma pessoa que tem uma idade, né, um pouco mais avançada, uma pessoa que tem uma idade que chega próximo dos 90? A gente espera que seja uma pessoa que tem uma bagagem maior, que já viveu mais coisas, que já pôde suportar algumas coisas e já venceu através do poder do Espírito, das suas experiências com Deus. E isso é capaz de conduzir pessoas. A sua experiência, meu irmão, minha irmã, que já estão bem chegando próximo dos 80 anos, talvez você diga: mas eu já estou velho, né? Eu já não tenho mais idade, estou cansado. Esse é o momento que você precisa liderar. Porque a juventude de hoje precisa de gente de referência como você, que teme ao Senhor, que crê em sua palavra, que tem integridade, que tem caráter íntegro. E essa juventude precisa se espelhar em gente como vocês. Eu me lembro muito bem que a minha mãe dizia que quando eu andava pela igreja, eu via muitas pessoas idosas, elas se achegavam a mim.
E meu pai brincava e dizia assim, rapaz, você tem uma chama para velhinho, né? Para idoso. E eu achava aquilo lindo, eu amava aquilo ali. Porque eu tinha as pessoas de cabelo branco, né? Ali o Wilde, mas quem tem outros ali de cabelo branco, né? Eu acho lindo as pessoas de cabelo branco. Eu quero estar perto delas. Sabe por quê? Porque eu quero ser sábio. Eu quero aprender com vocês. Eu quero aprender mais e mais. É lindo quando você senta do lado de uma pessoa que tem mais idade, num cabelinho branco, né, Dinho? Você tem um cabelinho branco aqui, ó, Clemon também, um cabelinho branco, e você senta, mas isso aí, meu irmão, não é velhice, viu? Entenda que isso aí é experiência, é bagagem que você tem de vida. Alguns até já perderam o cabelo, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Mas é muito bom quando você está do lado de uma pessoa assim, porque ela começa a lhe contar histórias. Ela diz, eu passei por isso, isso foi bom para mim, eu cresci, eu aprendi. E eu olho para essas pessoas e eu digo, Deus, eu quero mais. Deus, eu quero ouvir mais, eu quero aprender mais. Eu quero receber mais dessas pessoas. Porque eu sei que dessa forma eu posso ser sábio. Porque para que eu seja sábio eu não preciso aprender com meus próprios erros. Eu aprendo com os outros. Assim eu alcanço a sabedoria. Para que eu preciso passar por situações que algumas pessoas já passaram semelhantemente e elas dizem para mim, não faça isso não, Eliel. Não faça isso. É por aqui, o caminho é esse. E a gente precisa de vocês. A gente precisa de vocês na liderança, entendam isso. Entendam que é importante a presença de vocês, porque vocês já viveram experiências, vocês têm mais discernimento, vocês têm sabedoria e vocês têm equilíbrio. E vocês podem servir de exemplos para essa geração que infelizmente tem um caráter corrompido. Jovens, adolescentes que já estão crescendo, olhando essa situação de hoje, dessa sociedade e achando isso tudo normal. A gente vê gente entrando na política e dizendo isso aqui é terrível, é corrompido, não tem jeito. Eu pude pontuar, veja que coisa interessante. Quando eu olhei na nossa política, eu não vou citar nomes, mas um homem que pelo menos até agora eu não vi algo que venha a manchar a sua imagem. Crente, um homem de Deus que tem lutado. E eu disse, conversando com a minha esposa, eu disse, eu peço a Deus que eu não me arrependa do que eu vou dizer, mas eu tenho nesse homem realmente a referência. Eu vejo nele um homem de Deus, porque ele não se mistura. Como Daniel fez, eu não vou me misturar com as coisas desse mundo. Eu vou sofrer, mas eu não vou me misturar, porque Deus tem um plano maior e mais do que isso, eu sou aquele que Deus tem escolhido para brilhar a sua luz no meio das trevas. Deus chama homens de coragem. Deus tem chamado cada um de nós para liderar com coragem. Levantando do banco, sabe, saindo, procurando fazer a vontade de Deus, procurando ouvir a voz de Deus. Deus tem chamado cada um de nós, meus irmãos. E tem dito a gente que a gente deve ter coragem. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Ele nos deu poder para lutar, para vencer, em nome de Jesus. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 2,17. 2 Timóteo 1,7. O segundo aspecto, o segundo traço de caráter é a disciplina. Quando a gente olha para o texto, quando a gente vai mergulhar profundamente nesse texto do capítulo 6 de Daniel, a gente vai ver nele um homem disciplinado. Veja o verso 10 desse capítulo 6. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante de Deus. Dava graças, orou como costumava fazer cotidianamente. Misericórdia. Cotidianamente. Calma, ela vai sair essa palavra. Cotidianamente. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Ela sai. Ele orava todo dia. Ele estava ali todo dia orando. Ele tinha o costume disso. Ele era disciplinado. Ele levantava, orava. Meio-dia ele orava. De noite ele orava. E nada impedia ele disso. E agora, no momento que ele estava aqui, sendo muitas vezes pressionado pela situação, será que ele saiu? Será que ele deixou? Será que ele perdeu o costume? Será que algumas coisas ali tirou dele isso, essa disciplina? Não. Ele permaneceu. A disciplina, meus irmãos, trata-se de uma peça-chave no desenvolvimento de qualquer área da nossa vida. A gente precisa ser disciplinado naquilo que é importante para nossas vidas. Quantas pessoas você pode agora lembrar que são disciplinadas? Quantas? É raro, não é verdade? É raro. A gente não tem pessoas disciplinadas, pessoas que têm no seu coração o foco. Elas são obedientes, são características de gente disciplinada. O foco, a obediência. Para o líder, para aquele que lidera, para aquele que é filho de Deus, aquele que entende que Deus tem chamado cada um de nós para liderar, a gente precisa estar focado naquilo que Deus chamou cada um de nós para fazer. Sem distrações. A gente precisa deixar as distrações de lado. A gente precisa esquecer aquilo que é supérfluo, sabe? Aquilo que é ínfimo. A gente precisa deixar de lado. A gente precisa focar. Qual é o meu alvo? Eu estou aqui por quê? Deus me chamou aqui para quê? Eu tenho a certeza disso. Então, meu irmão, olhe para Jesus Cristo e siga em frente. Aquele que é disciplinado, ele busca a excelência. Ele não se acomoda. Ele não fica quietinho. Está tudo bem, eu estou liderando, a coisa está muito boa. Está ótimo. Então eu vou ficar tranquilo, está ótimo, está bem. Eu vou ficar aqui onde eu estou bem acomodado. Não, aquele que é disciplinado, ele busca excelência. Ele busca cada dia mais crescer, se desenvolver, fazer melhor. Porque ele sabe que aquilo ali é importante. O disciplinado também, ele faz sacrifícios. Aquela pessoa que é disciplinada, que entende da sua posição, do seu momento, ali onde Deus o colocou, ele cuida de vários aspectos da sua vida. E o primeiro sacrifício que ele faz é o quanto à sua saúde. Ele precisa manter a sua saúde. E eu não estou falando isso só para os irmãos, não. Eu estou falando isso para mim, tá? Quando eu comecei a preparar isso assim, Deus, você está falando isso aqui para mim. Eu preciso cuidar da minha saúde. Você precisa cuidar da sua saúde. É verdade, porque esse corpo que Deus te deu, ele não é seu, você precisa cuidar dele. Porque Deus quer usar você como líder. E o bom líder, ele cuida da sua saúde. Ele pensa na sua alimentação. Ele pensa no cuidado do seu corpo. Né? A gente precisa fazer alguns sacrifícios. Deixar de comer alguma coisa que não está fazendo bem. Porque a nossa alimentação hoje é terrível. Eu conversava com alguns adolescentes e dizia a eles assim: por que que antigamente se vivia tanto e hoje não se vive tanto? Apesar de que a gente tem visto até aumento, né? As reportagens dizem que o tempo de vida tem aumentado a 90, 80, 85 anos. A gente tem visto isso. Mas em sua maioria, as pessoas estão sendo atacadas, estão morrendo cedo, estão perdendo por conta também da sua saúde. Porque não estão tratando da sua saúde, não estão cuidando da sua saúde. E a gente precisa cuidar da nossa saúde. Você precisa saber daquilo que você está comendo, aquilo que você está bebendo, que horas você está dormindo, quanto tempo você tem dormido, né? Quanto tempo você tem dedicado a descansar. Deus disse, eu trabalhei 6 dias e no 7º ele o quê? Descansou. Aí tem gente aqui que está querendo ser maior do que Deus. Tem gente aqui querendo trabalhar 24 horas por dia. Tem gente querendo trabalhar 7 dias por semana. Não para nem para vir para a igreja. Não cuida disso. E aí daqui a pouco está doente. Aí aqui a gente vai orar, mas a gente começa a ver um monte de gente, orando pelo monte de gente. E aí se a gente for ver a realidade, a gente for ver a estrutura dela, vai dizer, meu irmão, você está demais. Você está achando que você é de ferro? Eu digo aos adolescentes, vocês são novos, aí vocês trabalham 100% ao todo. Vocês não pensam que isso não vai fazer falta para vocês no futuro? Vai. Porque você não pode viver o tempo todo em 100% da sua vida. Você precisa descansar, você precisa parar, você precisa recarregar as baterias. O outro aspecto do disciplinado é que ele tem controle sobre suas finanças. Acho que no Brasil é algo que precisa ser característica nossa, né? A gente precisa ter cuidado com aquilo.
que chega às nossas mãos. Primeiro, as primícias. Primeiro, os dízimos. Primeiro, a parte que cabe a nós, que é participar da obra. O dízimo. A gente tira logo. Eu faço logo isso. Caiu na minha conta, eu já coloco lá, já envio o meu dízimo. Eu não perco nem tempo. Tá? A primeira coisa que eu faço, quando eu olho lá na minha conta, caiu o dinheiro, eu disse, opa, peraí. Já vai logo o dízimo. Eu já tiro logo o dízimo. Que é para não correr o risco nem de usar. Pelo amor de Deus, Senhor. Né? Não quero nem fazer. Primícias. As primeiras coisas, a gente precisa entender isso. E aí Deus vai pedir ao Senhor que Ele lhe dê sabedoria para administrar aquilo que Ele colocou na tua mão. Eu já vivi experiências tremendas, meus irmãos, com isso. De Deus poder multiplicar, eu chegar no final do mês com um pouquinho e receber, e depois chegar no final do mês e eu olhar e fiz assim, como isso acontece? Como é que eu chego no final do mês e eu ainda tenho dinheiro na conta? E eu digo, só Deus faz essas coisas. É o poder de Deus quando você é disciplinado, quando você é organizado, quando você começa a pensar como um homem de Deus, como um homem disciplinado e íntegro. A pessoa também precisa ser disciplinada com relação à sua família. Muitos líderes assumem responsabilidades na sua empresa. E dão 24 horas para a empresa. Aí levanta de manhã, o filho está dormindo. Dá um beijo nele e vai embora. Chega de noite, o filho está dormindo. É uma semana. Ele vai ver o pai no final de semana, no sábado, no domingo, se a empresa deixar, se o trabalho deixar. E muitos deles chegam para mim e dizem assim, mas é porque eu preciso sustentar a minha casa. Eu digo, meu irmão, quem sustenta a sua casa não é você, é Deus. Creia nisso, viva na dependência dEle. Não é você, não é pela força do seu braço, não é pelos seus esforços, não. É pelo poder de Deus em sua vida. Creia, dependa dEle. Nada vai faltar. Nós temos exemplos e mais exemplos nas Escrituras Sagradas que falam sobre como Deus tem sustentado o seu povo. Será que Ele vai esquecer de você? Claro que não. Ele não esquece de nós. Ele tem o seu olhar voltado para nós todos os dias. Você acha que Ele fica contente de ver o seu filho passando necessidade? É claro que não. O problema é que muitas vezes nós somos irresponsáveis quando a gente não administra bem as nossas finanças. Tem gente aí atolado no cartão de crédito. Tem gente aí com um cheque especial já estourado. Não, mas é porque eu preciso. Você não precisa, querido. Daqui a gente não leva nada. A gente precisa ser disciplinado, principalmente agora espiritualmente. A gente precisa criar aquele hábito que Daniel tinha, de orar 3 vezes ao dia. Mas não é aquela oração que você vai comer de manhã, ora, Senhor, muito obrigado por este alimento, abençoe o nosso dia, em nome de Jesus, amém. Chega no meio-dia, você repete a mesma oração. Quando você chega de noite, você repete a mesma oração. Mas é tempo de qualidade com Deus. Queridos, a gente precisa ter tempo de qualidade com Deus. A gente precisa separar tempo ali. Sabe, a gente precisa separar uma manhã. Se é amanhã melhor para você, faça de manhã. Se é à tarde, faça à tarde. Se é à noite, faça à noite. Mas separe tempo de qualidade na presença do Senhor. Seja disciplinado com isso. Não deixe nada atrapalhar você. Porque muitas vezes a gente chega em casa, a primeira coisa que faz o que é? Liga a televisão. Parece um Deus dentro da nossa casa. Parece um ídolo dentro da nossa casa. Essa televisão, às vezes, eu já percebi isso em mim. Eu tinha o costume de chegar em casa, abrir a porta de casa, eu ia direto para frente da televisão, pegava o controle, ligava a TV. E eu dizia, opa, eu preciso corrigir isso na minha vida. E eu comecei a corrigir, graças a Deus eu venci isso. Em nome de Jesus. Eu venci. Você pode vencer quando o Espírito Santo estiver em você. Quando Jesus Cristo fizer diferença em você e você for também disciplinado a isso. Tenha cuidado. Porque muitas vezes a gente está desperdiçando o tempo, em vez de poder estar investindo esse tempo na leitura da palavra, na oração, na alimentação espiritual, que é tão importante para a nossa vida. O líder precisa disso. O líder precisa ser alimentado espiritualmente diariamente. O líder, ele também tem visão. É o terceiro traço que eu quero destacar aqui. Hoje é muito difícil encontrar homens de visão. A razão hoje é muito simples. Ser um visionário dá muito trabalho. As pessoas visionárias, muitas vezes elas erram. Até chegam, mas chegam onde querem. E muita gente se sente incapaz, preferindo viver a segurança e a tranquilidade. Isso é uma verdade. Eu pude observar isso.
As pessoas que não querem ver, não querem sonhar, não querem pensar, não querem ter a visão, porque simplesmente dá trabalho. E dá trabalho mesmo. Dá muito trabalho. Mas a gente precisa ter a mentalidade que a gente está construindo algo. A gente precisa deixar legado, meus irmãos. A gente tem perdido isso. Deixar um legado. E muitas pessoas não têm pensado nisso. O que a gente vai encontrar aqui. Veja que exemplo de um homem de visão. Mas eu quero que você olhe para um outro aspecto dele. Lá em Lucas capítulo 16, verso 8. A gente vai encontrar a parábola do administrador infiel. Vocês lembram da parábola? Um homem que estava fazendo um monte de coisa errada dentro da empresa. Um monte de coisa errada dentro da empresa. O chefe chama ele e fala assim: rapaz, você está complicado a sua vida. Se você não dá mais para aqui. E ele disse: olha, eu não sei cavar, eu tenho vergonha de pedir esmolas, eu não quero ir para... Sabe, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso. E ele começa a negociar. E ele começa a fazer negócios antes de ser demitido. E ele começa a fazer negócio. Ah, você deve quanto ao meu senhor? Deve 100? Pague 50. E ele começa a ter essa visão. Mas sabe o que Jesus queria ensinar aqui? Abra aí sua Bíblia lá que eu quero destacar esse versículo 8 de Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Eu quero que os irmãos leiam e acompanhem comigo. Versículo 8. Então, o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria. É isso que está aí na versão dos irmãos? Ele agiu com sabedoria. Porquanto os seus filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Um homem que tem visão, ele precisava fazer alguma coisa, ele precisava achar uma solução para o problema dele. Ele disse: eu tenho que achar alguma solução, alguma coisa eu preciso fazer. Quantas situações na nossa vida a gente consegue enxergar essas coisas e a gente simplesmente fica parado. E a gente não para dizer: Senhor, me dá uma luz. Senhor, me orienta. O que é que eu tenho que fazer, Senhor, para sair disso? Senhor, fala para o meu coração. Às vezes o Senhor diz assim: descansa, filho. Te aquieta, te acalma. Eu vou suprir. A gente vê Deus suprindo, a gente vê Deus fazendo. Mas muitas vezes Deus nos dá a visão do trabalho, nos dá a visão daquilo que a gente precisa fazer. Então a gente precisa se levantar, a gente precisa erguer os braços, a gente precisa dobrar as mangas da camisa e começar a lutar, e começar a sair, trabalhar e procurar. E não ficar descansado achando que está tudo bom. Quantas situações da nossa vida você consegue enxergar Deus utilizando para que o seu nome seja glorificado? Muitas vezes a gente ver essas situações, mas muitas vezes é para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe qual é a visão do líder? As dificuldades chegam para amadurecimento. Essas dificuldades, elas chegam para amadurecer a nossa vida. É porque a gente precisa sair, a gente precisa correr, a gente precisa fazer. Se a gente ficar parado, a gente não vai aprender. A gente não aprende nunca, a gente precisa sair para fazer mesmo. Por último, perseverança. A gente desenvolve a perseverança aprendendo a suportar com firmeza os momentos de maior desânimo. Volte lá para Daniel, capítulo 6, e eu quero ler o 16 e o 17 do capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 16 e 17. Então o rei deu ordens e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que o teu Deus, a quem serve todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida, taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo, e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Não teve jeito. Se você olhar para o texto anterior, os versículos anteriores, você vai ver que o rei tentou livrar Daniel da cova.
Ele tentou, ele passou uma noite pensando, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que livrar, porque ele gostava muito de Daniel. Ele sabia do caráter de Daniel, ele sabia da importância dele como líder, que ele pensou em colocar ele como chefe dos governadores. Estava ali o rei Ciro, o rei Dário, e estava logo em seguida Daniel. E ele disse, eu me afeiçoei a este homem pelo seu caráter íntegro, sabe, pelo aquilo que ele é, pelo seu comportamento, pela sua fé, pela sua disciplina, pela sua coragem, pela sua visão. Mas nem assim ele conseguiu livrar Daniel. E Daniel foi para a cova. Eu quero pontuar alguns detalhes aqui. Preste atenção. A gente precisa ser perseverante diante das coisas que acontecem no nosso trabalho, na pressão do nosso trabalho. A gente precisa ser perseverante, que muitas vezes a gente precisa bater metas, a gente precisa fazer as coisas e a gente fica meio que desesperado. Mas a gente precisa ser perseverante naquilo que está ali. A gente precisa ser perseverante quando a gente não consegue achar um ponto em comum, quando dentro da nossa família o esposo e a esposa estão discutindo a respeito de um ponto e não conseguem achar. E muitas vezes desistem, se chateiam um com o outro, ficam tristes pela situação e dizem, a gente não está encontrando, mas vocês têm que orar, vocês têm que perseverar, vocês têm que se unir, vocês têm que estar juntos, vocês têm que crer. E muitas vezes a gente tem momentos de desânimo na nossa caminhada com Deus. Diante da situação, a gente vê muita coisa acontecendo ao nosso redor e a gente se volta para Deus e diz, Deus, o que é que está acontecendo? Por que essa situação? Por que eu estou passando por isso? Você se entristece, né? E muitas vezes você procura resolver esses problemas conforme os seus esforços, as suas forças. E você não descansa. Daniel aqui, ele não choramingou com Deus por estar entrando na cova. Você não vê aqui em ponto nenhum Daniel dizendo, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Eu sou tão íntegro. Olha o meu caráter, Deus. Veja o que eu fiz, veja onde eu estou. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Faz isso não, Deus, comigo. Ele não choraminga. Ele diz, se eu for para a cova, se eu morrer, glória a Deus. Se eu não morrer, também glória a Deus. Será que a gente tem respondido assim diante de Deus? Se acontecer, glória a Deus. Se não acontecer, glória a Deus. Porque Deus está no controle de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Você vai encontrar o consolo para o seu coração. Se você vai ver lá que Deus vai dizer, o Paulo vai dizer que nada, nenhuma tentação foi nos dada que a gente não possa suportar. Nenhum peso, nenhuma carga, nada que foi colocado na nossa vida, ela não é maior daquilo que eu possa suportar. Porque Deus só sabe daquilo que você pode suportar. Então o líder entende isso. O líder entende isso. Se você como líder entende que Deus só dá aquilo que você pode suportar, meu querido, então tenha coragem, tenha disciplina, tenha visão, tenha perseverança e caminhe para o alvo que é Jesus Cristo. Se Deus permitiu, Ele lhe concederá poder para encontrar a saída. Amém? Ele vai dar a você, sim, a saída. Ele fez isso com Daniel. O rei gritou lá, Daniel, Daniel. E ele disse lá, salve ao rei. Ele disse, o teu Deus te salvou. E eu quero encerrar. Vai lá para o finalzinho do texto de Daniel. Veja que coisa linda. Versículo 27. Deus livra e salva. Só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Deus quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. É Deus que livra você, meu irmão, minha irmã, das coisas que tentem destruir você. É Ele que vai salvar, é Ele que vai proteger você. E por fim, e assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário e mais tarde também no reinado de Ciro, o persa. Deus tem um plano e um propósito para aquele que se coloca como líder, que vem para liderar, que vem para estar na ponta. E Deus chamou cada um de vocês aqui, cada um de nós, a sermos líderes.
Quantos líderes de pequeno grupo nós temos aqui? Levante a mão, por favor. Quantos líderes de pequeno grupo tem aqui? Olha aí, eu estou vendo poucos. Eu acho que não chega nem a 10. Pode baixar a mão, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Eu gostaria de ver isso. Quando o pastor Alberto, ou qualquer pastor aqui da nossa igreja levantasse e dissesse quantos líderes de pequeno grupo nós temos aqui, e eu ver toda a igreja levantar a mão e dizer, nós somos líderes. Nós queremos ministrar a palavra, nós queremos ser disciplinados, nós queremos ter a visão, nós queremos ser perseverantes, nós queremos ser corajosos. Deus chama cada um de nós a viver essa liderança. Que Deus possa incomodar o seu coração nessa manhã, meu irmão. Que Deus possa falar ao seu coração, para que você saia daqui entendendo que Deus tem um propósito para cada um de nós e que o nosso papel é nos colocar à disposição e dizer como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa seja a sua oração nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Amém.